Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou Liliane Carvalho. Vamos para mais um podcast da fé. E hoje eu quero dividir com vocês um pensamento muito rápido, muito simples. Eu quero te convidar a fazer uma reflexão aqui junto comigo. Você já se sentiu um derrotado, um fracassado, diante de alguma situação que te gerou algum pavor, um medo muito grande? Não sei, uma enfermidade, uma quebra financeira, um conflito familiar, diante de alguma situação que parece impossível de ser resolvida. Mas o que eu quero te convidar hoje a refletir é inclusive baseado numa palavra que está lá em João, no capítulo 13, no versículo 7. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. No momento mais difícil que eu passei na minha vida, eu ficava me questionando a Deus. Eu não estava entendendo absolutamente nada e eu achava que aquilo tudo era uma punição para mim. E eu olhava para aquela situação, eu não via saída, eu achava que já tinha tudo acabado para mim. Foi quando eu comecei a pensar diferente. Foi quando a minha mente começou a ser liberta daquilo tudo, daquela prisão toda que eu estava vivendo. E aí Deus começou a ministrar no meu coração e eu comecei a entender que existia um propósito naquela situação toda. Eu não estou aqui amenizando ou diminuindo o problema, seja ele qual for. Mas o que eu gostaria de chamar a sua atenção é para que de repente você buscasse entender o propósito de Deus para essa dor. O propósito de Deus para essa situação difícil que está acontecendo contigo. Quem sabe não é através dessa situação que Deus quer falar contigo. Quem sabe Ele não está permitindo essa situação difícil, de dor, para que você venha olhar para Ele, para que você venha buscar a presença dEle. Quem sabe Deus não está querendo te despertar para algo novo, para algo grandioso lá na frente. Por isso eu me inspiro nessa palavra. Jesus estava dizendo para Pedro que o que ele estava fazendo naquele momento, Pedro não era capaz de entender. Só que mais à frente ia cair a ficha dele e ele iria compreender o significado daquela situação. E é por isso que eu estou te convidando hoje, não a perguntar para Deus o porquê do que está acontecendo contigo, mas perguntar para Deus para quê, o propósito dessa situação. Quem sabe não é dessa situação difícil que vai vir a sua grande vitória. Quem sabe não é no meio dessa situação que Deus quer falar contigo. Então é essa mensagem que eu quero deixar aqui como reflexão para você. Enquanto eu não conseguia entender o que Deus estava falando comigo, eu estava meio desesperada, sabe? Lutando comigo mesma. A sensação que eu tinha, eu posso exemplificar aqui para vocês, é como se eu estivesse tentando escalar uma parede bem alta, e eu não estava conseguindo chegar no topo. Mas eu sentia que era uma luta em vão. E quanto mais eu lutava comigo mesma, mais a ansiedade aumentava, mais ela se intensificava. E o meu coração só foi definitivamente acalmar quando eu comecei a compreender os propósitos que Deus tinha para mim através daquela situação difícil. Eu digo para vocês que não foi de uma hora para outra, mas foi um processo de busca, um processo de eu permitir a presença de Deus, um processo de eu me colocar diante de Deus em posição de humildade, de sujeição, de confessar diante dele que eu já não era capaz de lutar com as minhas próprias forças, porque eu estava lutando e não estava conseguindo chegar a lugar algum. E sozinha, com as suas próprias forças, com a força do seu próprio braço, eu posso dizer para você, com toda segurança, que você não vai conseguir. E isso não é nada desanimador, muito pelo contrário. Na verdade, o que eu quero deixar aqui é uma palavra de incentivo para que você busque em Deus, que é soberano, que é poderoso. E Ele pode fazer o que você não pode. Ele pode fazer acontecer na tua vida aquilo que você não é capaz de fazer acontecer. Então coloque toda a sua ansiedade nas mãos de quem pode resolver. Deposite toda a sua confiança em Deus. E como? Orando, lendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é reveladora. Se você entregar o teu coração para Deus, Ele vai te dar a direção que você precisa. Ele vai falar ao seu coração, Ele vai ministrar em você aquilo que verdadeiramente Ele quer para a sua vida. E eu digo para você, foque em Deus, busque Deus, porque é bem provável, é muito provável que Ele tenha um propósito para você no meio dessa dor, no meio dessa lágrima, no meio dessa situação difícil. E o meu desejo é que você se encontre com Ele,
é que você tenha uma experiência sobrenatural com Deus e Ele possa falar ao teu coração. Que Jesus abençoe a sua vida, que Jesus abençoe os teus passos, que Jesus abra os teus ouvidos, os teus olhos espirituais, para que você consiga ouvir a voz dele e enxergar aquilo que ele tem para você. Que você fique na paz. Se você quiser, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like e até o nosso próximo podcast da fé.